Apocalipse 2, semana passada a gente viu carta à igreja em Esmirna, no verso 8 ao 11. Hoje nós vamos ler carta à igreja em Pérgamo, verso 12 ao 17. Vamos fazer a leitura dessa carta. Depois eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos bem alto, como a sua voz, respondam com amém. Todos que creem. Nós vamos orar mais uma vez. Apocalipse 2, verso 12, diz assim: escreve ao anjo da igreja em Pérgamo: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conserva meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tem algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tem alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Se não se arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós cremos que Tu és aqueles que tem a espada desembainhada, ó Deus de 2 gumes, e que o Senhor luta contra a maldade e a injustiça e a vencerá na sua vinda. Que o Senhor lute contra nós em nossos pecados, não nos deixe confortáveis, ó Deus, em nossa idolatria. Purifica a nós individualmente, nossas famílias, nossos filhos e a nossa igreja, ó Senhor Jesus. Tu és o nosso Senhor, o nosso noivo, o nosso cabeça, o nosso princípio e fim, o sentido da nossa vida e o propósito da nossa existência, aquele a quem nos prostramos, rendemos glória e louvor, honra e poder e sabedoria, porque Tu vives, foste morto, mas está vivo para todo sempre, e nos levantará dos mortos naquele grande dia, como nós vimos hoje mais cedo. Fale conosco pelo Seu Espírito e pela Sua palavra. Em Teu nome nós oramos. Amém e amém. Irmãos, igreja que estava na cidade de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade muito bonita, muito importante, ali na Ásia Menor, fazia parte da província romana, ali na Ásia Menor, e ela, como quase todas as cidades aqui, ela foi construída, depois 4 séculos antes de Cristo foi destruída, e aí 2 séculos antes de Jesus ela foi reconstruída pelo Império Grego e depois pelo Império Romano. E ela, na sua reconstrução, ela se torna uma cidade de extrema importância ali no contexto do Império Romano, especialmente em algumas áreas. A primeira delas no sentido intelectual, quando eles construíram, fizeram uma biblioteca de Pérgamo enorme, com 200.000 livros, 200.000 volumes de livros naquela pequena cidade ali. E segue uma lenda ou um dito que de Pérgamo que foi inventado, ou no mínimo popularizado, o pergaminho. Então, em vez de continuar escrevendo em peles de animais, como o pessoal fazia antigamente, ou em pedras, o pessoal começa a escrever em papiro, em folhas diferentes ali, em pergaminhos, que daí o nome pergaminho vem da cidade de Pérgamo. Então era um centro intelectual muito importante ali, junto com a cidade de Éfeso, que a gente viu também na primeira carta. Era um lugar muito importante intelectualmente falando, mas mais importante ainda em seu lado político e religioso dentro do Império Romano. Essa cidade ela é conhecida por sua, como todas as outras, na verdade, aqui dessas 7 cidades, por sua irrestrita adoração ao imperador romano. Com uma cidade vassala debaixo do Império Romano, Pérgamo, como todas as outras, era irrestritamente adoradora e serva e cultuava a figura e a imagem do imperador, aqui no final do 1º século. E também o seu ambiente
ambiente religioso era absurdamente carregado. Em Pérgamo a cidade era varrida ou era tomada por inúmeros templos pagãos dedicados a Zeus, que era o maioral dos deuses gregos, a Atenas e a Dionísio, que era um deus ali simbolizado por um touro, o deus do vinho, da embriaguez, e também um deus chamado Asclépio, que era o deus da cura, que era simbolizado por uma serpente. Então imagine você ser um cristão nesse contexto de Pérgamo. Você tinha ali inúmeros templos carregados ali de imagens. Então imagine você estar andando na rua e de repente uma estátua gigantesca de uma serpente, de um deus serpente, e as pessoas iam ali para ser curadas. Então era uma cidade tomada pela idolatria, não apenas velada no coração das pessoas, mas a idolatria era o ar que eles respiravam. E não somente isso, mas na cidade de Pérgamo, ali aos redores, tinha uma colina muito grande, muito bonita, que de longe parecia um trono, uma espécie de cadeira gigante ali. E nessa colina eles construíram inúmeros templos. O mais importante, o mais pomposo, o mais significativo, o templo a Zeus, que eles chamavam de o maioral ali dos deuses. É nesse contexto que a igreja de Pérgamo estava inserida, e é por isso que a gente tem Jesus falando: olha, eu sei que vocês estão no lugar onde está o trono de Satanás. Então aquela colina trono de Zeus ali, Jesus diz: olha, isso é os demônios, isso é um lugar de especial autoridade do diabo, um lugar tomado pelo próprio diabo, por Satanás. Ele é entronizado nessa cidade. E o problema da cidade de Pérgamo, que a gente vai ver mais detalhadamente, eu só estou adiantando para vocês, é o oposto do problema de Éfeso, que é a primeira carta. Então, entre Éfeso e Pérgamo, a gente tem Esmirna, que era uma das duas igrejas, ok, junto com Filadélfia. Qual que era o problema lá em Éfeso? Eles conseguiam manter a igreja pura doutrinariamente. Então a gente viu que Paulo falou para os presbíteros de Éfeso lá em Atos 20. Paulo escreveu uma carta para Éfeso, Timóteo pastoreou Éfeso, Paulo ficou 3 anos lá em Éfeso. O próprio Jesus falou para Éfeso aqui na carta: olha, os falsos mestres estão vindo o tempo todo contra vocês, mas vocês mantiveram a igreja pura. Vocês mantiveram a doutrina apostólica intacta. O pessoal veio falar que era apóstolo, vocês julgavam e diziam mentiroso, e expulsava o falso mestre diante de vós. Então a igreja em Éfeso era pura doutrinariamente, era saudável doutrinariamente. Ela mantinha uma luta constante para manter a pureza doutrinária da igreja. O problema é que essa luta constante, desde que Paulo saiu de lá, até o final do século I, século II, século 3 e 4, essa luta constante fez com que eles se internalizassem, se voltassem para dentro e não evangelizassem, não testemunhassem do Evangelho. É por isso que Jesus fala lá na carta de Éfeso, aqui em Apocalipse 2:1, eu tenho na mão o candelabro. Ou seja, a igreja como candelabro é para ser luz do mundo. Eles perdem o primeiro amor, eles perdem essa característica de ser luz. E Jesus fala assim: você precisa se arrepender, senão eu vou tirar o seu candelabro, eu vou tirar a sua luz, você vai deixar de ser igreja. Eles se arrependem porque a gente sabe que no século II, Éfeso ainda era uma importante e boa igreja. E o problema de Pérgamo era o exato oposto. Mesmo em meio ao perigo de uma cidade idólatra, ao perigo de uma cidade que iria os perseguir por causa do testemunho da fé, Pérgamo não desanimava. Ela continuava testemunhando, mesmo tendo morte dentro dela, mesmo tendo martírio nessa igreja. A igreja em Pérgamo era vibrante no seu evangelismo e no seu testemunho. O problema é que, ao enfatizar o ir para fora, ela deixou heresias entrar no meio dela. Então vamos ver o que Jesus tem para essa igreja e para nós nesta manhã. Verso 12 de Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo: assim diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes.
A gente está vendo que a visão que João tem lá no Apocalipse 1, do Cristo completo, é fragmentada para ir de encontro às necessidades de cada igreja. Lá em Apocalipse 1, Jesus é aquele que tem espada afiada de 2 gumes. E aqui é essa característica, esse atributo de Cristo que é inserido para tratar desse problema lá em Pérgamo. E essa linguagem do Messias com a espada afiada de 2 gumes, ela vem especialmente de Isaías 11 e Isaías 49. Lá em Isaías 11, o Messias, ele recebe a plenitude do Espírito, o cetro para o Espírito de Deus. A gente viu Espírito de sabedoria, de conhecimento, de temor do Senhor, de 7 descrições do Espírito, e ele é capacitado pelo Espírito a trazer justiça no mundo, e essa justiça se concretizará quando ele trazer a nova criação consumada, novo céu, nova terra. Simbolicamente ali Isaías 11 termina com o leão brincando com o menininho, a criancinha colocando a mão na toca da serpente, e nenhum mal se fazendo na nova criação, simbolicamente falando que o mal, o perigo, ele foi expulso dessa criação restaurada. E aí no meio desse capítulo 11, Isaías fala que o Messias, com o sopro da sua boca, com a espada da sua boca, matará o ímpio. E é muito importante porque no contexto de Isaías, que a gente leu hoje, Isaías 6, Deus e o Messias estão lutando, sim, contra os ímpios, mas primeiramente contra Israel, como o seu povo idólatra. Então quando Deus chama Isaías e fala: Isaías, prega. Isaías fala: envia-me a mim. E ele fala: o que eu vou pregar? A gente leu lá em Isaías 11. Deus fala: você vai pregar, mas eles vendo não vão ouvir. Eles vão ouvir, mas não vão entender, porque eles não têm um coração para me servir. Salmo 115 que a gente cantou. Qual que é o problema? Você adora ídolos, você se torna como os ídolos. O ídolo não tem nenhuma sensibilidade espiritual, existe uma morte espiritual total da idolatria. E quanto mais você adora os ídolos, mais você vai ficando espiritualmente inútil, cego, surdo, mudo e por aí vai. E esse povo que Deus está dizendo para Isaías que ele vai pregar para, e que não vai entender por causa da idolatria, que a gente viu no capítulo 1 ao 5 de Isaías, é o povo de Deus, que em vez de adorar o seu Deus, estava encharcado e respirando idolatria. Mas quando a gente diz uma coisa dessa, os ouvidos sensíveis pós-modernos vão dizer: nossa, mas você está sendo antissemita. Bom, mas Isaías e Deus então está sendo antissemita. Mas isso não é antissemitismo, porque Deus, ao lutar contra Israel lá no livro de Isaías, ele está lutando para purificar o seu povo, para realmente matar e condenar aqueles que não vão se arrepender, mas o remanescente ele vai trazer para si. Ou seja, a imagem da teologia de Isaías que está aqui na introdução da carta de Pérgamo é o seguinte: Deus é um guerreiro divino e ele está lutando contra os seus inimigos. Mas se o seu próprio povo se torna seu inimigo, ele vai lutar contra o seu povo também, porque ele é fiel a ele mesmo e ele não pode se contradizer. Isso não é antissemitismo, porque aqui, irmãos, Jesus, que é Yahvé, o Deus encarnado, o mesmo Deus de Isaías, está lutando contra a igreja, ou está prometendo que vai lutar contra a igreja. Se lá em Isaías está lutando contra o povo de Israel no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, o novo Israel, que é a igreja, Jesus está dizendo: eu tenho uma espada afiada de 2 gumes saindo da minha boca. Isso é, simbolicamente, Jesus ele tem o poder da espada, ele tem o poder de matar e de destruir quem ele quiser. Não o Jesusinho de porcelana que a gente vê na cultura pop, é um Jesus que traz a morte e fere não somente o mundo, que a gente já vê em Apocalipse no restante, mas a sua própria igreja e as igrejas locais que não se prostram diante dele e não o adoram em impureza interna, testemunho externo. Jesus está dizendo: olha, eu estou lutando contra vocês. E dentro do contexto de Pérgamo, isso é muito importante, porque nessa época, década de 90 do século I, o procônsul, o que é o procônsul? É o cara debaixo do imperador romano que liderava uma certa área grande. O procônsul da Ásia Menor, que era a região dessas 7 igrejas, dessas 7 cidades, estava vivendo em Pérgamo.
diz os outros escritos, né, não cristãos. E o símbolo da casa desse procônsul era o que se chamava em latim ius gladi, uma espada que traz justiça. E o próprio Deus dá ao Estado o poder da espada para trazer justiça na sociedade. Jesus está dizendo: olha, ainda que o Estado, ainda que o Império Romano, ainda que o procônsul use a espada que eu estou dando para ele de forma inadequada para matar vocês, no fim das contas, sou eu que tenho a verdadeira e última espada. É o que ele diz nos Evangelhos: não temam aquele que pode matar o corpo e não fazer mais nada. Aqui você pode incluir bandidos, assassinos, até mesmo os demônios. Jesus diz: temam aquele que depois de matar o corpo pode mandar a pessoa completa para o inferno, ou seja, ele mesmo. E aqui Jesus está dizendo: olha, continue evangelizando, em outras palavras, mesmo que vocês morram, porque a espada que está lá no procônsul do Império Romano é temporal, mas a espada que está na minha boca, ou seja, a justiça que sai da minha boca pela minha palavra, ela é eterna e infalível. Verso 13. Jesus vai começar o seu elogio aqui. Ele vai saber de algumas coisas que a igreja estava passando. Ele diz: eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, que eu falei para vocês na introdução. Uma cidade especialmente debaixo da autoridade do nosso inimigo. E Pérgamo estava ali, uma igrejinha, talvez muito pequena, guardando em seu testemunho, e ela como uma embaixada de Cristo na terra, uma embaixada do reino de Deus na terra, estava no meio do arraial do inimigo, de forma ainda mais especial e gritante, porque ali estava o trono de Satanás. Não necessariamente, e a gente sabe que o diabo não é um ser onipotente, onisciente, muito menos onipresente. Ele é uma criatura miserável, localizada no tempo e no espaço. Ele não está em todos os lugares. Ele usa os seus demônios, claro, como o maioral deles, mas é possível que esteja aqui fisicamente, mas muito mais do que fisicamente falando, presencialmente falando, muito mais importante que isso é ele ter o seu domínio estabelecido de forma muito pública. Se vocês perguntarem para mim aonde eu acho que o diabo está entronizado hoje, a gente pode pensar em lugares como Coreia do Norte ou China, onde ali você tem um totalitarismo comunista que mastiga os cristãos no café da manhã, os gospe no almoço e os degola à noite. Mas esse não é o ponto. Todo mundo jaz no maligno, e quer seja mais público ou não, mais explícito ou não, o diabo, ele tem lá o seu domínio dado por Cristo. Nós precisamos ser fiéis aonde quer que estejamos. Continuando: sei onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ou seja, a fé em mim, mesmo no dia de Antipas, que era um membro da igreja lá em Pérgamo, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, o elogio de Jesus é: mesmo numa cidade tomada pelo império das trevas, mesmo numa cidade dominada pelo pecado, pelo diabo, pela idolatria, visivelmente, a igreja de Pérgamo não negou Jesus. A igreja de Pérgamo confessava Jesus publicamente. A igreja de Pérgamo testemunhava corajosamente sobre o evangelho do nosso Senhor Jesus. Ou seja, a parte de testemunho, a parte de evangelismo estava tão boa que Jesus elogia eles. E Jesus precisa olhar para nós e dizer: a igreja pode ser formada em Datuba, vocês não negaram o meu nome, vocês estão testemunhando da fé em mim. Não importa em qual contexto, a gente está num contexto muito mais suavizado do que Pérgamo, por exemplo, e de modo algum Cristo olha para nós e vai dizer, como em Éfeso: vocês perderam o primeiro amor, estão perdendo a luz do testemunho. A gente não pode
ser achado em falta no nosso testemunho para o mundo. Mas o problema vem no verso 14. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tem alguns que de igual modo seguem a doutrina de Nicolau e dos nicolaítas, seguidores aí desse herege que a gente não conhece, chamado Nicolau. Ou seja, vocês estão ok, testemunho daqui para fora, mas internamente vocês estão se corroendo. Internamente vocês estão dando ouvidos a falsos ensinamentos que vai acabar com vocês. Então tinha um grupo lá na igreja em Pérgamo que estava ensinando que não tinha problema a igreja participar de festas idólatras e de idolatria generalizada lá na sociedade da cidade de Pérgamo. E isso é paralelo com o que Balaão fez lá no livro de Números. Então a gente viu esse ano todo o livro de Números, a gente tem uma pregação só sobre Balaão, e Balaão ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Ele não amaldiçoa, ele abençoa, e aí ele some. Mas a gente fica sabendo lá no final de Números, lá no capítulo 31 mais ou menos, que os israelitas em guerra contra ali Balaque vencem e matam Balaão. E a nota de Moisés é: Balaão é o mesmo cara que fez Israel se prostituir com as filhas ímpias pagãs de outra sociedade, e isso causou uma grande praga dentro do povo de Israel. Ou seja, não conseguindo amaldiçoar de longe Israel, Balaão ele vai até o povo de Israel e começa a ensinar que não tem problema vocês se casarem com ímpias ou com ímpios, não tem problema nenhum, vocês podem continuar adorando o Deus de vocês, o Deus Yahvé, o Deus verdadeiro, mas a nível de relacionamento, a nível de casamento, não tem problema nenhum. Que mal há? Você ama aquela moça que está lá do outro lado, você ama aquele rapaz que está lá do outro lado, mas ele não serve o mesmo Deus que você. Não tem problema nenhum. Casem. Israel ouviu Balaão, fez casamento misto, e imediatamente, nessa imoralidade espiritual e sexual, eles cometeram idolatria. Ou seja, a mocinha que eu casei aqui adorava o ídolo, então eu adoro Yahvé e eu adoro o ídolo da minha esposa também agora, como uma coisa só. Eu casei com aquele rapaz tão bonitinho, tão trabalhador, uma bênção, não briga comigo, provê para mim, muito bem. E aí ele tem um ídolo lá e eu participo da idolatria junto com ele, porque a gente é um só carne, um só corpo. É isso que Balaão ensinou para Israel. Israel acatou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ou seja, a voz da serpente entrou na comunidade do povo de Deus, causando idolatria e imoralidade sexual. É a mesma circunstância aqui em Pérgamo. Os falsos mestres nessa igreja diziam: olha, não tem problema vocês participarem da idolatria e do povo, não tem problema vocês comerem carne sacrificada aos ídolos, e não tem nenhum problema, você precisa não ter nenhum tipo de restrição quanto a cometer idolatria aí, que a própria cidade está cometendo. É só você estar lá na festa e dizer no seu coração: não, eu não acredito no que está acontecendo aqui, mas você está participando de todo aquele culto pagão com o seu corpo, e Jesus está dizendo: olha, isso é idolatria. E quando você entra num templo pagão cultuando outros deuses, e você come aquilo ali como se não tivesse nada acontecendo, isso é idolatria. E Jesus está dizendo: vocês estão se prostituindo com isso. E a palavra prostituição, ainda que ela tenha essa conotação física de adultério, de imoralidade sexual, em Apocalipse ela é sempre usada para simbolizar o adultério espiritual. Porque uma coisa está ligada à outra. Você pode cometer adultério espiritual no seu coração com idolatria, ou seja, em vez de você adorar o seu marido, que é Deus, e em Cristo, você ama outro ídolo,
aí você comete idolatria, adultério no mesmo ato, sem necessariamente cometer adultério físico, mas todo adultério físico, com os olhos ou com o corpo ou com a mente, é fruto de um adultério espiritual. Não tem como você cometer adultério físico com o seu corpo, seja qual parte for, sem lá no seu coração ter um ídolo maldito enraizado lá. E Pérgamo estava permitindo, estava sendo conivente, estava sendo tolerante com esse ensino que estava levando eles, não necessariamente de uma primeira etapa para o adultério físico, mas para um adultério espiritual, que Jesus fala aqui que é sinônimo de idolatria. Então lá em Éfeso Jesus diz: vocês odeiam as obras dos nicolaítas, isso está bom porque eu também odeio. Eu odeio a mentira e o falso ensino. Aqui em Pérgamo eles não odiavam, pelo contrário, eles estavam deixando correr junto com o Evangelho esse falso ensinamento aqui. Como isso se aplica a nós, irmãos? E aí a gente está numa época muito oportuna para isso. As festas juninas, né, está em junho. Não necessariamente você vai lá comer alguma coisa e sai, está no mesmo contexto aqui. Porque isso é muito gritante, né? Mas de forma muito mais sutil, a nossa sociedade participa completamente de idolatria, eles são idólatras, e sem perceber, nós participamos dessa idolatria também. Por exemplo, uma porcariazinha dessa de celular, eu posso usar para minha edificação, no meu trabalho, mas eu posso usar como um objeto de idolatria e imoralidade espiritual, adultério espiritual. Então, o que o celular faz nas redes sociais? Joga um tsunami de dopamina no seu cérebro, de um prazer barato, ruim. O que as pessoas fazem? Fica lá rolando os stories, eu não sei o que lá, o WhatsApp, 1 hora, 2 horas, e passa ali a maior procrastinação do mundo, frita os neurônios do cérebro e a pessoa é escrava daquilo. Isso é idolatria. Isso é você estar babando espiritualmente por uma sensação de dopamina que esse celular, televisão, computador, qualquer coisa que seja, está tomando o seu tempo. Então uma coisa é, não, eu oro todos os dias, eu leio a minha Bíblia todos os dias, e eu paro 5 ou 10 minutinhos para lazer aqui no meu celular. Outra coisa é, e eu temo que isso aconteça muito entre nós, e entre toda a igreja que tem isso daqui na mão. Não oro, não leio a Bíblia, e fico lá, igual um moribundo, rolando as redes sociais. Isso é idolatria. Você é um idólatra. Eu sou um idólatra. Todos nós somos idólatras se nós trocamos o nosso prato principal na palavra de Deus por essa antecipação, esse frangalho, essas migalhas dessa idolatria aqui. E o nosso cérebro todo e nossa rotina toda, ela é reprogramada. O nosso ídolo, ele reprograma e reestrutura a nossa vida para nós vivermos em torno disso. E o que ele está mostrando para nós? Imagens dos nossos ídolos: sexo e moralidade sexual, que você tem acesso aqui em 1 ou 2 segundos de clique. Dinheiro, cobiça e fama. Essa é a trindade satânica dos nossos dias. E essa trindade satânica, que era construída com mármore e madeira lá em Pérgamo, é mostrada para nós com imagens virtuais, em uma idolatria oceânica na nossa sociedade, e nós não podemos deixar isso tomar nosso coração, nosso tempo, nossa família e, acima de tudo, nossa devoção ao Cristo ressurreto. Jesus não está sorrindo para você se você passa mais tempo nas redes sociais do que com Ele.
Ele está olhando para você como um guerreiro divino com a espada que ninguém é capaz de parar e dizendo: arrependa-se, senão eu vou vir contra você e te destruir. E às vezes a destruição é entregar-nos mais a essa idolatria, de forma a nos consumir por dentro e por fora. Essa idolatria velada ou virtual é o nosso grande problema, irmãos. E nós não podemos deixar isso tomar nossa igreja, até mesmo para coisas boas, até mesmo para ouvir pregações de grandes homens de Deus na internet. Então você fica lá 2, 3, 4 horas por dia vendo pregação, só vendo aquilo de forma passiva. Isso talvez também seja idolatria no seu coração, porque isso está te tomando tempo de você com Deus, tempo com a sua família, tempo com a igreja. E o propósito de Deus para a sua vida é viver de forma completa. E como nós vivemos de forma completa? De forma encarnada, incorporada. Não é para você ficar apenas individualizado na sua espiritualidade. Isso é satânico, isso é gnosticismo, isso é matéria má, o espírito bom. E isso você vai viver de uma forma incompleta, desintegrada, de forma não integral. Deus nos criou com alma, sim, mas com corpo, com cérebro, e nos criou num contexto de comunidade. Ou seja, a nossa comunhão física presencial edifica-nos muito mais do que se você ficar 24 horas por dia assistindo vídeo de pregação de estudo na internet. Porque Deus nos criou assim, seres corpóreos, com cérebro e com essa necessidade inquebrável e insubstituível de comunhão. A fé cristã, ela é encarnada, ela é corpórea, ela é física. Nós lutamos, suamos, choramos e nos alegramos juntos. Verso 16 de Apocalipse 2. É o ultimato de Cristo. Portanto, arrependa-se. Se não se arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Arrependimento é mudança de mentalidade que nos leva a uma mudança de atitude. Ou seja, a igreja em Pérgamo, vocês precisam olhar para o falso ensino com outros olhos. Vocês precisam olhar para a idolatria de vocês com outros olhos. E essa nova visão precisa se concretizar em prática. Ou seja, vocês precisam disciplinar essas pessoas. Está falando de idolatria e adultério espiritual, não tem problema. Discipliná-las. Se elas não se arrependerem, excomungá-las, tirá-las do vosso meio, porque senão eu vou vir lutar contra vocês. Vocês precisam ter uma mudança de coração. Arrependam-se. Se não se arrependeres, logo virei contra ti, contra a igreja, para lutar contra os falsos mestres. Ah, mas então Jesus não está só contra os falsos mestres. Irmão, os falsos mestres estavam dentro da igreja. E essa luta de Jesus contra os falsos mestres vai afetar a igreja. A nossa igreja, há muito tempo atrás, nenhum de vocês quase estava. Vocês, a não ser talvez o Pedro, a Tainá, a minha esposa, um ou outro. Nós tínhamos um grupo na nossa igreja de cabelos brancos. A maioria não era cristãos. Por que eu sei que não eram cristãos? Porque eles se desviaram completamente da fé, até mesmo se tornando ateus. E eles tinham uma aparência de sabedoria e de experiência, mas não tinham absolutamente nada de Bíblia. E a idolatria que eles cometiam é o orgulho de querer ser melhor do que os outros. E esse orgulho se manifestava no jeito que eles falavam, que eles olhavam, que eles participavam do culto. E eu e o pastor Kaique, que está lá nos Estados Unidos, mas vai voltar, pregando o Evangelho, amando com muita paciência, o resto da igreja também, ensinando contra isso.
E quando Cristo vem para disciplinar a igreja, eles saíram da igreja por conta própria, porque a mentira, quando é exposta à verdade, continuamente não permanece. Isso afeta a igreja. A igreja tem as suas cicatrizes, a igreja tem as suas marcas, porque por um tempo nós permitimos um falso ensino, uma falsa doutrina, que não necessariamente tinha lá sua formulação doutrinária proposicional de declaração de fé, mas que na prática se mostrava todo o potencial de pecado deles. Irmãos, nós precisamos vigiar. A gente não pode olhar para Éfeso e dizer, não, Éfeso estava errado. A gente precisa continuar a pregar. E aí a gente vai pregar e esquece da nossa pureza interna, que é o que Cristo preza. Então, entre Éfeso e Pérgamo, Jesus não nos dá escolha. Ele não dá escolha a nenhuma igreja local da história. Não é ou eu evangelizo ou eu tenho uma boa doutrina, ou eu tenho uma boa doutrina ou evangelismo. Não. Jesus requer tudo de nós. Se nós temos a doutrina mais pura do mundo, hipoteticamente falando, e não evangelizamos, não testemunhamos nossa fé, não pregamos o evangelho para as pessoas, Cristo fala, eu estou contra você. Se por um lado a gente evangeliza no ativismo, gosto desenfreado, a gente está em jornal, a gente está em rádio, a gente está espalhado na cidade, tudo quanto é lugar, mas não tem pureza interna de doutrina saudável, Cristo fala, eu estou com a minha espada afiada aqui, eu estou indo contra vocês. E quando Cristo vem para julgar qualquer igreja local que seja, não há nada que o pare. Não há nada que o pare. Qual que é a recompensa? Para finalizarmos, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente viu já que essa frase vem de Isaías 6, do Salmo 115, que a gente leu e cantou hoje. Ou seja, se você está espiritualmente surdo, você não tem ouvidos para ouvir. Mas Jesus diz, se você tem um coração renovado, quem tem ouvidos, espiritualmente falando, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prestem bem atenção, irmãos. O que Jesus está dizendo é, o falso ensino na igreja é idolatria. O falso ensino, qualquer coisa que nos desvie do Evangelho, qualquer doutrina humana que entre para rivalizar e correr junto com o Evangelho, também é idolatria, porque também nos endurece o nosso coração, nos deixando espiritualmente cegos, surdos, mudos e espiritualmente imóveis. Mas se por outro lado a igreja é uma igreja verdadeira, se eu tenho ouvidos para ouvir, ouça. E se você tem ouvidos para ouvir, você vai se arrepender, porque senão o seu ouvido está fechado, você não vai se arrepender, continuar nos seus ídolos e ser entregue à sua própria destruição, que você mesmo quer e que você está mesmo cavando a sua própria cova. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei do maná escondido. Então, por associação, porque ele retomou Balaão no contexto do deserto lá de Números, Jesus está dizendo, eu vos darei um maná escondido. O maná é um símbolo, é uma forma simbólica de dizer da nossa alegria e satisfação plena na presença de Cristo. É nós nos alimentarmos do próprio maná de Deus, do próprio pão de Deus, que é Jesus. E está escondido porque a cidade de Pérgamo não consegue ver, os olhos humanos não conseguem ver, mas é uma realidade espiritual que nós já desfrutamos, mas que nós teremos em forma plena e física quando Cristo voltar na nova criação. Eu vos darei um maná escondido, plena comunhão comigo. Ou seja, no contexto aqui da carta, ou vocês comem da comida dos ídolos. Ele falou aqui, não falou? Que os de Balaão estavam fazendo a igreja comer a comida sacrificada aos ídolos.
Então, ou você come dos ídolos, ou você come do maná, que é o próprio Cristo. Ou você se satisfaz com a comida dos ídolos, e aí você pode comer um banquete que na verdade é tudo podre: riqueza, dinheiro, poder, fama, imoralidade sexual. Ou você come dessa mesa aqui, ou o que está falando, você vem comer da minha mesa, que está oculta por enquanto, mas este é o verdadeiro maná, este é a verdadeira coisa e alimento que vai satisfazer vocês para a eternidade, que sou eu mesmo. Não somente Ele vai dar do maná escondido para nós, para os que vencer, mas Ele também vai dizer: em uma pedra branca, no qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. Lá na cidade de Pérgamo, e no contexto do Império Romano, quando davam-se festas, na sua totalidade idólatras, você recebia ali um convite para essa festa. E esse convite especial era de uma pedra branca, de uma pedra preciosa, que estava lá o seu nome. Então, se eu fosse um pagão lá em Pérgamo, eu recebia lá na minha casa uma pedra branca escrito William, e aí eu saberia: não, a festa que vai ter lá no templo de Zeus, lá na colina, no trono de Zeus, eu sou convidado para ir. Que está lá uma pedra preciosa com o meu nome, eu sou um convidado especial. Jesus está dizendo: olha, eu tenho o verdadeiro convite para a eternidade para vocês. Vocês vão receber uma pedra branca, um símbolo para dizer o convite pleno, com o seu novo nome, a sua nova identidade que está em mim, e vocês vão ser bem-vindos à minha festa, ao meu banquete eterno. Então, de novo, ou você come dessa mesa dos ídolos, ou come do maná de Cristo, ou você participa da festa do mundo, ou você participa dessa festa que vai ser as bodas do Cordeiro, que é antecipada em todo culto de celebração nossa, quando nós alegremente celebramos o triunfo do nosso Senhor Jesus, que está acima de tudo e de todos. Irmãos, essa é a recompensa: plena satisfação eterna em Cristo como nosso maná, e um convite na nossa nova identidade nele por todos os séculos. Essa é a recompensa para a igreja que não somente testemunha, mas que luta para se manter constante na doutrina dos apóstolos. Que esses sejamos nós. Se eu, ou o pastor Kaique, ou qualquer outro líder nosso começar a pregar outra coisa, e nós começarmos a ser muito ativos no nosso testemunho, mas aqui a gente começa a corroer por dentro, a nossa oração, o nosso desejo hoje é que Cristo, com a sua espada desembainhada, venha contra nós e nos destrua, porque a verdade do Evangelho é mais importante do que a nossa igreja local, é mais importante do que qualquer ministério, qualquer coisa que seja. Que Cristo nos guarde hoje, pelas gerações vindouras, até Ele voltar. Bem, vamos orar?